Pode ficar aqui, Natália. Pode começar, Natália. Nós estamos aqui, né? A sintonia para todos nós, a luz divina, principalmente pelo que trazer para nós um continente que nós podemos levar detalhes profundos, nem sendo pouco, mas abençoado por Jesus. Então, a gente viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação da vida diária. Não se deixe levar pela onda desordenada, que envolve a todos. Deve trabalhar muito, ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo aquilo. E a hora de cuidar disso. Reserva uma boa hora, a sua leitura, para a sua meditação, para a sua higiene mental, para que manter-se constantemente em equilíbrio. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra de Deus eterna, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6, 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de perigo, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar a glória da eterna luz. Boa noite, gente. Então, nós vamos iniciar hoje, né, o trabalho com o livro Renovando Atitudes, que todos os trabalhadores aqui do GENS propuseram a fazer. Nós fizemos o sorteio dos capítulos, né, para quem não sabe, para quem vai assistir depois. E o capítulo que saiu para mim é o capítulo 54 do livro A Busca do Melhor. E aí, quando nós fizemos esse sorteio, nós sabemos que não é por acaso, né, que cada capítulo sai. Então, se esse capítulo saiu para mim, isso aqui se aplica a todos nós, mas se aplica principalmente a mim. É algo que eu preciso trabalhar, que eu preciso transformar. Então, assim, não foi fácil planejar essa palestra, mas foi necessário. A gente precisa mesmo desse empurrão da espiritualidade para a gente conseguir ver, né, o que a gente precisa mudar. Na verdade, é um presente deles para a gente, né? E quem está coordenando esse trabalho é o José Grosso, a egrégora dele. Então, que ela se faça aqui presente, que ela permaneça presente aqui durante todo esse estudo. Aí essa é a capa do livro, né? E aí, esse livro ele é vinculado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo capítulo dele também faz menção, faz vinculação a um capítulo, um trecho do Evangelho. E o meu fez menção a seguinte, é o capítulo 25, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que baterá à porta. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição. E aí a gente vê que aqui é um convite de Jesus para a gente a proatividade. A gente bater a porta dele, mas também fazer o nosso movimento. Porque a gente pede, mas a gente precisa estar de verdade ali com a intenção de se melhorar e de obter ajuda.
A gente não tem só o que animal tem, a gente tem mais. E esse desejo de melhora e de mudança, ele está dentro de cada um de nós. A gente vai perceber que ele está dentro da gente de forma consciente e inconsciente, intencional e automática. Então, a gente pode buscar. Ele está ali para ajudar. Mas quanto mais eu me esforço em me melhorar, quanto mais eu procuro agir de acordo com o evangelho dele, trabalhar para ele, me movimentar com ação para minha melhora, mais ajuda eu vou receber. Porque a lei divina, ela não traz para a gente facilidade. Só que se a gente está passando, quando vem a dificuldade, se a gente estiver em movimento, a gente passa por ela mais fácil. Porque se a dificuldade pega a gente parado ali na inércia, é muito mais difícil de lidar do que quando a gente está se movimentando. E é mais ou menos isso que esse trecho significou para mim. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. E a gente percebe, qualquer atitude, gente, que a gente toma, todas as nossas escolhas, a gente não faz essas escolhas buscando ser infeliz. Por mais erradas que elas às vezes são, nós fazemos ela porque a gente acredita que vai ser o melhor. Ah, por que então que eu faço errado? Porque eu ainda não aprendi o certo. Mas eu posso aprender. A intenção é que a gente aprenda. Então, não tem essa, assim, não, eu fiz porque eu quis, eu quero passar por isso mesmo, não. A gente toma escolha, é natural do ser humano. Qualquer escolha que nós fazemos é com o intuito de ser feliz. Isso é nato, tá? Mesmo a gente errando. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Então, quando a gente olha para trás, para essa existência, e quando a gente tem lembranças ou então culpas que a gente carrega de questões antigas, que nós sabemos que algo aconteceu, a gente não se lembra porque pode ser da outra vida, porque tem o véu do esquecimento, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas por que eu me permiti fazer isso? Porque se hoje eu estou passando por essa prova e essa expiação, eu já causei isso, eu já fiz alguma coisa. Mas na época eu fiz o melhor também que eu podia. Né? Se quando criança eu fiz algo, quando adolescente eu fiz algo muito errado, que hoje eu me arrependo, é porque hoje eu aprendi. Hoje o meu melhor é diferente do meu melhor naquela época. Mas eu fiz o máximo que eu podia. Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente vai deixando de lado a culpa. E a culpa, ela atrapalha demais a gente se conectar com o nosso melhor. É uma das coisas que mais atrapalha esse processo. Porque nós vamos evoluir. Nós vamos alcançar a perfeição. Mas muitas vezes a gente traz para esse processo dificuldades, como ficar remoendo o que não precisa remoer, trazer mesmo culpa e não um arrependimento verdadeiro. Porque quando a gente se arrepende e segue, beleza, aquilo fica leve, mas a gente às vezes traz peso. E esse peso atrapalha a nossa melhora. Então o objetivo é a gente perceber que não, tem que ser feito com leveza. Errei, beleza, mas bora para frente. A gente tem que buscar reparar, sim, mas reparar também o que está ao nosso alcance. Eu tentei reparar, eu fiz o que eu podia, da minha parte. E a gente tem que viver dessa forma, levando o que nós fizemos de melhor. E ver que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, não pela atitude do outro. Isso também torna o processo da melhora mais leve. Milena, e é tão complexo isso, porque vou contar os períodos. No fim de semana, ontem, na casa de uma amiga minha, os meninos estavam brincando. Todos da mesma idade, 5, 9, 7. E aí aconteceu uma confusão entre eles. Aí um deles ficou muito nervoso. E aí virou para a menininha do grupo, né? E falou assim, tá vendo? A culpa é sua. Você é culpada disso tudo. Ela, coitadinha, não tinha culpa de nada. Ela só foi espectadora, porque ela nem estava no meio da confusão. Ela saiu chorando. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Mas aquele sofrimento, porque ela sabia que ela não tinha culpa, mas ela encampou o fato dele jogar na cara dela que ela tinha culpa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, gente, olha, desde pequena, olha como é que ela assumiu aquilo ali pra ela. Como que a atitude do outro causou impacto nela, né? Porque assim, quando a gente tem uma certa maturidade, mesmo sendo pequena, mas o espírito também adquire, a gente vê, não foi. Não tem culpa de nada, eu nem estava participando disso, não. Uhum. Ela incluiu aquilo ali, ela tomou a palavra dele como verdade para ela, sendo que realmente ela não tinha nada a ver com a história.
Né? E aqui, olha o sofrimento desnecessário que causou para ela. E a gente percebe que a culpa no vocabulário das crianças, ela tá sempre presente, né? Uhum. E aí ela acompanha a gente a vida toda. Porque não é culpa sua, foi culpa da irmão. A culpa é dele. O irmão tem muito disso, né? Lá em casa, eu tô tanto isso. É. Vamos parar com esse negócio de culpa. Porque cada um fez o melhor que podia. Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Então, isso aí é filosofia, isso aí é ciência também que a gente vai ver. E é isso, a gente faz o melhor que a gente pode. Ah, tinha outra saída, mas às vezes não está ao meu alcance. Então, o que está ao meu alcance, a tendência é que eu faça o melhor. E eu preciso me permitir fazer isso. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer do tempo. Aí a gente percebe que o melhor é individual. E o que a gente mais faz? Um erro que nós cometemos muito. É comparar situações. Comparar como o outro lida com a situação, como eu lido com a situação. Comparar o meu melhor com o melhor do outro. Porque, gente, não tem como comparar. O espírito, ele é individual. A maturidade que o espírito alcança, ela é também individual. Então, se eu já venci isso, beleza. O outro pode não ter vencido. E o outro também venceu coisas que eu ainda não venci. Eu ainda não aprendi de verdade. Ainda não se tornou algo pertencente ao meu ser, aquela melhora. E por isso também que a gente olha o que a gente pensava ontem e o que a gente pensa hoje e vê a diferença. Porque a maturidade, ela não vem com o tempo. Então, as mudanças acontecem na nossa vida com o tempo. E tem que acontecer. Porque se não estiver acontecendo, tem algo errado. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processo de reelaboração, para só depois passar a integrá-las em definitiva em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. E é aí que nós precisamos ter e adquirir a paciência. Porque o que acontece? A gente não vai de cara conseguir agir naturalmente de um jeito. A paciência mesmo, ela vai vir com a prática. Primeira coisa, a gente tem que conscientizar, eu preciso trabalhar isso. E aí, vai aos poucos, ela vai ser... primeiro a gente trabalha a paciência de uma forma superficial. Hoje eu consigo identificar que eu preciso ter paciência e venço. Amanhã talvez eu não consiga vencer. Porque ainda não é algo natural para mim. E a gente vai gradualmente melhorando aquilo ali. Com a questão da raiva, com a questão da culpa, com a questão da ira e com tudo que a gente vai aprendendo. Até com o despertar espiritual. No início a gente começa a perceber que precisa ter algo além. A gente já não chega numa casa espírita assumindo todas as tarefas de cara. A gente vai percebendo que precisa fazer algo diferente. As mudanças nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, com relação a tudo, ela vem gradualmente. E tem que ser assim. Porque a primeira parte é conscientizar. Né? Aí fala aqui, vivenciá-lo superficialmente. Aos poucos que a gente vai assimilando, e isso passa a incorporar na gente, né? Em fazer nosso melhor, está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida. E também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Então, para a gente conseguir alcançar esse melhor, a gente precisa ter a inteligência, não só de saber falar daquilo, mas principalmente a inteligência de buscar vivenciar aquilo, para aquilo começar a fazer parte da gente. Porque a gente está aqui para amadurecer. Nosso espírito já carrega muita história. E aquilo que a gente vai despertando, a gente precisa se esforçar para que seja mesmo presente. E que esteja presente em todas as decisões que a gente tomar. Porque, gente, eu sou muito assim. Eu tenho meu momento de lucidez, entendo muito bem a situação. Entendo. Raciocino aquilo ali, bem. Aí vem uma situação que me tira da zona de conforto, vem a prova para eu colocar em prática aquilo que eu aprendi, aí muitas vezes eu não consigo. Só que a gente estuda para poder fazer prova, para poder passar pela prova. Então é isso, se a gente aprendeu aquilo ali teoricamente, se está aqui, na hora que vem a prova eu preciso conseguir colocar em prática. Então é difícil, a gente vai reprovando até que um momento a gente é aprovado naquilo. Acho mais difícil esse terceira hora, porque o problema é esse, não consegue fazer.
É. Fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Então, a gente também precisa reconhecer quando a gente acerta. A gente precisa reconhecer quando a gente acerta, quando a gente toma a melhor decisão também diante da situação, porque hoje nós estamos fazendo o nosso melhor. E se a gente não se empoderar desse melhor, tudo fica mais pesado, porque se eu só consigo enxergar o meu erro, olha que processo difícil, né? E Jesus fala que ele veio para trazer para a gente a paz, essa paz interior. Mas como que a gente alcança essa paz? Através das nossas atitudes, nos inspirando no evangelho dele. Né? Então ele veio trazer essa paz. Por isso que a gente precisa reconhecer quando a gente também faz algo certo. Para conseguir ir atraindo, né? A lei também dá atração, da gratidão, né? De buscar empoderar daquilo. Perguntamos-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo, desconhece o que está fazendo? E aí nós sabemos que as leis, elas são de conhecimento, né? De todos. Principalmente as leis que proíbem isso aqui, que prevêem isso aqui como crime, né? Roubar, furtar, matar. E aí, por que a pessoa faz isso? Se ela sabe que é errado e se foi falado aqui que a gente não faz, que a gente só faz o melhor dentro do nosso conhecimento. Parece estranho, né? E aí vem falar. Instrução é conhecer com o intelecto. E, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Então, a pessoa ela sabe com o intelecto que matar é crime, é errado. Só que, na essência dela, ela não conseguiu ainda aprender que tirar a vida do outro fere também as leis divinas e fere também. Sabe que fere a lei dos homens com isso aqui, mas com o coração não. Por isso que tem coragem de fazer. Hoje eu não tenho coragem de matar alguém. Já tive em outras existências, hoje não tenho. Por quê? Isso eu aprendi com o meu ser. Então, por isso que eu ainda cometo muitos erros. Por que eu ainda cometo muitos erros? Porque eu xingo, porque eu fico nervosa em determinada situação, se eu sei que é errado. Porque a minha alma ainda não adquiriu aquele conhecimento de verdade. E é esse conhecimento, essa busca do melhor que a gente tem que ter. De se melhorar naquilo ali. Porque a gente aprender algo e falar aqui é um aprendizado com o intelecto. É mais fácil. Agora, a gente colocar em prática aquilo que o nosso intelecto sabe, já é bem diferente. Porque já é um processo da alma. E aí a gente percebe que se a gente conseguisse colocar em prática o que a gente aprendeu, tudo seria muito mais fácil. E esse é o caminho, nós vamos conseguir. Mas a gente precisa se esforçar para isso. Olha quantas confusões seriam evitadas se a gente conseguisse praticar a misericórdia, o perdão, deixar a culpa, deixar de lado o ego, que muitas vezes a gente alimenta de forma errada, né? Porque ele vai estar sempre aqui conosco, até pela questão da nossa proteção, do nosso instinto. Mas também a gente não precisa alimentar ele de forma errada. O nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Seria tudo muito mais fácil. A gente sabe que é errado, mas a gente ainda sente. Assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. E é isso também que a gente tem que ter paciência com as diferenças dos processos. Porque a gente quer também cobrar do outro alguma coisa, ou o outro cobra da gente e a gente se sente na obrigação de fazer para agradar o outro, para ter a aprovação do outro, algo que ainda não está, ou no aprendizado de um ou do outro, algo que ainda não pertence ao melhor de um ou ao melhor do outro. E não adianta aqui eu saber e tentar seguir, isso não é a mesma coisa do que está na minha alma. Eu preciso ter paciência com o processo e entender que é gradativo, que isso vem para a alma. Mas, ao mesmo tempo,
entender que eu tô aqui para poder evoluir. Então eu tenho que fazer com que isso faça parte de mim o mais rápido que eu puder. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. E aí a gente percebe que às vezes a gente não sabe nem da gente. Por quê? Como eu disse, tem o véu do esquecimento. Então eu não sei o que o meu espírito trouxe. E na infância também o nosso consciente não lembra de tudo. Então as atitudes que nós temos hoje, elas são reflexos do nosso passado. E a atitude também que o outro tem hoje também é. Eu conheço o outro hoje, há tão pouco tempo. O outro hoje aprendeu a mesma coisa que eu, por exemplo, aqui, na escola, na faculdade, no trabalho. Ali é o mesmo meio, mas é a bagagem que ele traz. E a bagagem que ele traz reflete nas atitudes. Nas minhas atitudes, na atitude do outro. Então a gente precisa entender que os pensamentos vão ser diferentes, eles precisam ser diferentes. O que é muito importante para mim pode não ser para outra pessoa. O que é muito difícil para mim pode não ser para outra pessoa. E também ao contrário. E a gente tem o erro, nosso defeito, um erro que a gente comete muito é se comparar. Não dá para comparar o processo. Não dá para comparar. E não dá para criar expectativa no outro com base naquilo que a gente já adquiriu. Porque quando fazem isso com a gente é muito difícil. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. E por isso que eu não tenho que me culpar por mudar, por tomar decisões também. A gente precisa entender que essas decisões, elas são naturais na nossa vida. E também não posso julgar o outro. Ah, esse aí eu já conheço de outros carnavais. Esse aí eu já conheço, ele não é essa pessoa que está demonstrando ser, não. Porque se a gente está aqui para melhorar, nós espíritas principalmente, se a gente sabe dessa lei divina do progresso, a gente sabe que nós vamos alcançar a perfeição um dia, como que a gente não pode não acreditar na nossa melhora e na melhora do outro? Quantas vezes a gente julga o outro? Gente, já passou, errou, passou. Nós erramos, passou. Bola pra frente. Senão a gente fica agarrado no erro e não melhora. A natureza humana tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente que todo organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se em algumas ocasiões com a sensação da fome ou da sede. Então, essa busca da melhora, de se completar, ela é natural. Ela é mecânica, inconsciente, porque o nosso corpo faz isso de forma natural. Notamos que essa força que busca melhorar-nos, ou mesmo contrabalancear-nos, é como se fosse uma alavanca poderosa, que tende sempre a atualizar-nos, mantendo-nos sempre no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos. Assim também pode ocorrer com o nosso rim. Em outros casos, essa força interna tenta reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com maior percepção, sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houve a lesão. Então, o nosso corpo todo busca se melhorar. Independente da gente estar pensando nisso ou não, acreditar ou não. Aqui nesse momento. O gasto energético que eu tiver aqui, quando eu acabar aqui, meu corpo vai pedir água. Preciso de água. Ele busca ele busca contrabalancear tudo aqui dentro. E é assim com tudo, ó. Tá vendo? A questão dos deficientes visuais. Aí compensa em outra situação, compensa na audição. E é assim. Se acontece de forma mecânica, ele também vai acontecer em todos os aspectos. No moral, no intelectual, no psicológico, né? Além disso, verifica-se que o nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce grande influência sobre o organismo para manter-nos, para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa.
com que elimina todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Ou seja, o nosso sistema imunológico também busca isso. Por definição, o processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhores posturas, a fim de que conserve a individualidade integralizada. E aí a gente percebe que tudo, já que tudo em nós está trabalhando para melhor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar as oportunidades de melhorar, que isso não vai vir de forma fácil. Isso vai vir no processo. Então, eu não posso recuar a cada oportunidade que eu tiver de melhorar. O meu corpo não está recuando, o meu corpo está trabalhando. E a lei divina também me pede para poder trabalhar. Se a gente recuar, nada funciona, nada melhora. Se meu corpo pede comida e eu não como, o que eu estou fazendo com ele? Se eu estou tendo a oportunidade de exercer a minha paciência, de tirar o orgulho que eu ainda tenho, a vaidade, né? Ou colocar ele na proporção certa, e eu corro da situação, o que eu estou fazendo? Eu estou dispensando uma chance de me melhorar. Ao analisarmos as estruturas físicas, sistemas e órgãos da constituição corpórea, veremos que funcionam por meio de uma atividade perfeita de compensação e que sempre impulsiona a criatura a manter-se fisicamente melhor. Também sobre o aspecto psicológico, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos ajustar-nos diante da vida, de acordo com o nosso melhor. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. E aí, todas as vezes que a gente pede, né, algo para Deus, a gente fala muito disso e é verdade, quando a gente pede paciência. A paciência, ela não vai entrar na cabeça, no coração, na alma, assim, do nada. Primeiro, você tem que ter contato com ela. Você tem que começar a praticar, a aprender de verdade para que ela faça parte da gente. E como que acontece isso? Diante das situações que testam a nossa paciência. Eu esqueço de mensagem que você recebeu na medida, falou assim, nós estamos aqui para ajudar vocês, mas nós não podemos evitar que vocês experienciem. Porque se a gente for evitar, retirar de vocês toda oportunidade de experiência que vocês vão ter, o espírito de vocês não aprende. Vocês vão se sair bem nessa encarnação, mas não vai aprender. Então, na outra, vocês vão cometer os mesmos erros. Tanto que o livro dos Espíritos fala também, eu acho que lembro, tanto que o livro dos Espíritos também fala, que tem uma pergunta que fala, o espírito nasce simples e ignorante, ele é criado dessa forma. E aí aqueles espíritos que desde o início tomam boas decisões, eles deixam de passar pelas provas e expiações? Não pode deixar. Porque por mais que eles tomam as melhores decisões desde o início, eles precisam amadurecer. E a maturidade só é adquirida com a dificuldade, com a prática da prova. Então, é preciso vivenciar para amadurecer. Ele ainda fala isso, porque senão fica no intelecto, mas não fica no espírito. E fica sempre uma criança, um espírito criança, Espírito. Que não amadureceu. Hoje aconteceu uma coisa comigo, que depois eu fiquei pensando quão ignorante eu fui. Eu precisei ir no hospital e eu cheguei lá, a gente estava lotado. Só que assim, eu sempre passei na frente, então eu cheguei, eu passei na frente, consegui ir embora. Tinha gente que estava lá esperando 3 horas. Tipo assim, eu cheguei, não olhei para aquelas pessoas que estavam ali esperando. E aí eu cheguei em casa, com 10 minutos eu voltei. Minha mãe estava na minha casa, ela falou assim, Noé, mas você já chegou? Eu falei assim, claro. Aí ela, mas não tinha ninguém lá esperando? Eu falei, tinha, mas eu passei na frente. Ela, mas por que você passou na frente? O que te faz passar na frente? Você está usando do seu carro para passar na frente do outro? E aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, o que você diferente daquelas pessoas? Eu usei. A gente faz naturalmente. Eu cheguei naturalmente. É naturalmente. Todo mundo foi delírio e foi embora. Eu não tive piedade daquelas pessoas que estavam ali esperando 3 horas. Mas aí você vê, até então, você nunca percebeu isso. Não. Olha a sua transformação. Mas aí assim, já foi o despertar para o melhor. Vou despertar melhor. Porque até então não tinha despertado. Agora já é outra situação. Então, assim, o que é agora? É não carregar culpa por isso. Mas da próxima oportunidade, tentar fazer diferente. fazer do jeito que eu tenho que fazer. Porque eu sei entender, eu trabalhar aqui, eu não me dar o direito de passar na frente do outro.
A intenção dos seres humanos se baseia no cabedal de capacidade e habilidades próprias. Porém, os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis, pois outros indivíduos, nas mesmas situações, tomariam medidas diferentes, baseados em seu estágio evolutivo. Aí a gente pensa, já reparou que o problema dos outros é fácil de resolver? O problema das pessoas é fácil de resolver. Aí eu estava pensando hoje, isso por 2 motivos. Vamos supor, eu, por exemplo, eu não sou mãe nessa existência. Mas se eu conversar com uma amiga que é mãe, a amiga falar alguma coisa, eu tenho uma opinião para dar. Aí são por 2 motivos. Ou porque eu estou sendo irresponsável de estar aconselhando o outro ali, me intrometendo numa coisa que eu não sei, ou porque essa tarefa eu já consegui aprender. Tem 2 pontos. E a gente vê também o que a gente pode opinar. Porque é muito sério a gente dar a opinião e resolver o problema dos outros. Porque a gente não sabe o que está no coração da pessoa. Então, às vezes, a gente assume pra gente uma responsabilidade desnecessária. É aquela coisa da gente dar palestra para quem precisa de um abraço. Hoje eu até fiz uma postagem sobre isso. Porque às vezes a pessoa está precisando de um abraço, ser ouvida. Aí a gente tem a solução para aquilo. Ou então, eu tô agindo, né, isso, de forma irresponsável. Eu estava pensando. Casamento, gente, é outra coisa. Tem tanta gente que sabe sobre casamento, detalhes. Mas não é casado. Igual no meu caso, eu posso dar opinião na criação, depois eu fico pensando, gente, mas eu não tenho nem filho ainda, eu não sei nem se eu vou ter. Se Deus quiser, vou. Aí, que seja feita a sua vontade, Senhor, mas eu quero. Mas aí, é mais ou menos assim, a gente tem que ver a responsabilidade que a gente atrai para nossa vida. E vai ser decisão diferente mesmo que o outro vai tomar, porque a maturidade dele, o conhecimento dele é outro. Não posso cobrar uma decisão igual à minha. Não devo fazer isso. Né? E nem posso comparar, não, mas fulano passou por isso também, eu tenho que passar também. Gente, mas eu não consigo ainda. Ainda não aprendi isso. Fulano já aprendeu. Você pode se inspirar naquela situação. Sim, se inspirar, porque é isso. As pessoas, o erro dos outros também tem que ser uma inspiração pra gente. Quando a gente reconhece o erro dos outros, a gente não cometer. E os acertos dos outros também precisam ser uma inspiração pra gente. A gente pode pedir conselho, sim, daqueles que a gente sabe que tem uma maturidade maior para lidar com a situação. É importante a troca, por isso que a gente convive em sociedade. A nossa melhora também é ajudada com isso. Mas eu tenho que saber estabelecer a diferença do receber o conselho, aceitar e buscar melhorar aquilo em mim, do que eu me cobrar para fazer aquilo e me crucificar por não fazer. Porque senão eu trago uma energia para mim que ao invés de contribuir para minha melhora, piora, atrasa o processo. Atrasa muito. Quanto tempo que a gente perde, gente, às vezes remoendo as coisas, pensando em bobeira, e que a gente poderia estar utilizando para trabalhar no bem, para ler uma coisa edificante, ou para trabalhar na nossa vida profissional mesmo, cotidiana, ou para varrer uma casa. Porque é verdade, a gente perde às vezes muito tempo atrasando a nossa vida, né? Ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que, quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento. E dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Né? E dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositadamente não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber condescendência espiritual, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e sustentam. E é muito sério. Porque eles sabem, eles nos conhecem muito bem. Eles sabem quando a gente faz o nosso melhor e quando a gente corre de fazer o nosso melhor. Eles sabem quando a gente está sendo responsável e quando a gente está sendo também covarde e irresponsável. E quando está sendo pesado mesmo. Porque não é que ele percebe que você faz o melhor, mas que está pesado, eles ajudam. Sim, mas aí eu tô fazendo o meu melhor, então ele tá comigo. Só que a questão aqui, que me pegou também, que eu fiquei pensando, é que às vezes a gente arruma subterfúgio para poder fugir de aprender daquela situação ali, né? Fugir do aprendizado. E aí, eles sabem que a gente tá fugindo. Então, às vezes, as decisões que a gente tomar a partir dali, nos acovardando mesmo, ou tentando mascarar algo e para eles não tem como colocar máscara, olha a responsabilidade da gente talvez seguir naquele momento sozinho. Porque desamparado para sempre a gente não fica. Mas ao mesmo tempo, naquela situação ali, eu afasto a espiritualidade de mim. Eu afasto a espiritualidade de mim, né? Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga a cada um de acordo com suas obras.
Tais palavras poderão ser interpretadas com a certeza de sermos avaliados pelo poder divino segundo nossa capacidade de escolha, ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer que nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscaremos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. E é isso, é a responsabilidade da gente aqui para se melhorar. A gente precisa olhar para dentro, mergulhar no nosso ser, entender ali qual a minha capacidade, o que eu estou fazendo para que essa capacidade aumente e o que eu estou fazendo para poder afastar esse aprendizado, essa evolução. Porque isso tudo vai contabilizar no cálculo divino do meu progresso ou do estacionar do meu espírito. E a gente não quer, né? A gente sabe que não vai regredir, mas a gente também não quer estacionar. Aí eu trouxe também o capítulo, né, do evangelho que foi citado. Trouxe ele completo. Capítulo 25. Buscai e achareis. Aí são os itens 1 e 2. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que nos pedirem? E é isso, Deus vai dar pra gente o que a gente está pedindo, sim. Só que a gente também precisa dessa busca ativa, tem que pedir, tem que bater a porta. E isso não é só pedir e falar. É merecer também receber. É buscar aquilo ali também com as nossas atitudes. Buscar aquela evolução ali. Porque a paz de espírito, ela vai chegar à medida que a gente vai evoluindo. Todo mundo quer a paz de espírito. Mas para a gente conseguir essa paz de espírito, a gente tem que se inspirar e vivenciar os ensinamentos do evangelho. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, um é filho do outro, esse é o processo. Eu preciso trabalhar para poder progredir. E aí, progredindo, tudo vai se tornar mais leve, eu vou me tornar um pouquinho mais evoluída e as coisas vão melhorar. E por isso que eu não posso evitar os meios que me permitem a isso. É aquela coisa, a transformação é como um calo que o sapato novo causa. Eu comprei um sapato, ele me deu calo. Eu tenho a opção de tentar continuar com ele ali, colocando um band-aid e ir calejando o meu pé, para que aquela parte do pé não fique mais sensível e ela se adapte ao sapato. Eu posso comprar outro sapato, correndo o risco do outro sapato machucar em outro lugar. E aí, quando o outro sapato machuca em outro lugar, é um novo calo. E aí, nem a parte do pé anterior deixou de ser sensível, porque eu desisti de usar o primeiro sapato. E nem a de agora, porque se eu continuar com esse hábito, eu vou sempre trocar de sapato e meu pé vai ficar todo sensível e todo machucado. Então, é meio que isso. O primeiro contato, ele é difícil. O primeiro contato, ele é difícil. Até que a gente realmente aprenda e se torne calejado daquilo ali. Fique tranquilo pra gente. Que a gente consiga calçar o sapato e seguir. Porque um momento isso vai acontecer. Mas para isso a gente precisa insistir. Você tá rindo de mim, Paulo? É de mim ou é pra mim? Aqui. Na infância da humanidade, o homem só aplica... Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor,
E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas. Tá vendo como que tem que ser ativo? A gente tem que estar buscando a forma de se melhorar. Porque se a gente ficar na nossa zona de conforto, é a questão das muletas morais. Eu sou assim, essa é minha muleta. Eu vou estar sempre precisando da muleta. Ah, não, eu sou nervosa mesmo. Sou nervosa, acabou. Aquela ali é uma muleta que eu carrego. Tem que chegar um momento que eu tenho que largar, né? Eu tenho que largar isso de lado. Então a gente tem que buscar a forma de se aperfeiçoar. Perdi onde eu tô. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Isso é quase, gente, a nossa melhora é quase imperceptível aos olhos dos outros. A não ser quando ela acontece e causa um impacto maior naquela pessoa ali. Tem gente que convive com a gente num ambiente que percebe que a gente mudou e melhorou ali. Agora, outra pessoa que convive com a gente em outra área tem até a visão antiga da gente. Depende da boa vontade da pessoa também querer ver que você melhorou. Sim. Porque às vezes ela se mantém cristalizada na imagem que ela tinha de você, que ela não te dá a oportunidade de mostrar para ela que você melhorou. E é isso também que a gente não pode fazer com o outro. E que muitas vezes a gente faz. Porque essa mudança, às vezes para o outro ela vai ser pouca, mas aos olhos de Deus ela é imensa, né? E para o coletivo melhorar, para uma convivência coletiva melhorar, a gente precisa se melhorar. Porque a melhora de cada um vai contribuir para o todo, né? Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Então, por isso que a gente precisa colocar na nossa bagagem o que a gente aprende. A gente não pode ignorar o nosso aprendizado. Porque senão, para que tem a reencarnação? Se ela não existisse, nós seríamos primitivos até hoje. Então tá a prova que ela existe, a gente já evoluiu um pouco. E a gente precisa ir colocando isso realmente na nossa bagagem. Hoje que a gente sabe que existe essa lei do progresso, a gente precisa ajudar que isso fique na nossa bagagem. Porque hoje esse não é um movimento mais que eu não sei. Eu sei, eu tenho conhecimento dessa lei hoje, né? Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Não é isso que acontece, né? A gente sabe que a gente já nasce sabendo mais certas coisas, tendo mais facilidades para certas coisas, porque é o espírito que carrega a bagagem. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então existe uma ordem aí, e é aos poucos que isso vai acontecendo, mas isso precisa acontecer, né? E aí eu imitei o último palestrante e coloquei também para fazer um poema, porque eu achei muito legal. E coloquei no site também, né, no chat GPT, e coloquei para fazer um poema, agora eu vou ler o poema. A busca do melhor. Na estrada da vida, seguimos em frente, buscando o melhor, constante e presente. Deus nos ajuda na nossa jornada, mas pede que a alma não fique parada. Se a dor nos encontra, que seja em ação, melhor que na sombra da inércia em vão. Erramos tentando, querendo acertar, e cada tropeço nos faz repensar. Nossos caminhos são feitos de escolha, da forma que a vida nos toque e nos colha. Buscamos o belo, o justo, o bem. É parte do ser, de todo o que vem. O Evangelho ensina a se transformar. A alma madura precisa mudar. Muletas morais são laços sutis, que prendem quem pensa, sou sempre assim. A vida convida a assumir a missão, sem culpas pesadas, sem lamentação. O ontem passou, mas o hoje é real. A chance concreta de um passo vital. O que nos define não é o falar, mas sim o que a alma consegue vibrar. A essência que temos é chama, é luz, e é nela que mora o Cristo e a cruz. Então, sigamos com fé e vigor,
buscando o melhor com força e amor. Que a cada escolha, em cada caminho, seja verdade o nosso vizinho. Isso, sim. Fica muito bonito, né, colocar o poema, gente. Mas acontece que o poema é temos que você fez, né? Que você coloca os textos que você pesquisou para ele fazer. Então, é uma edição, né? Eu coloquei, escrevi vários tópicos que vinham na minha cabeça na hora que eu estava estudando, no Word, mas assim, fui jogando mesmo, né? Aí depois eu coloco lá ele. É isso. Muito bom. Muito parabéns, Milena. Ficou bom? Ficou excelente. Agora é digerir, né? Porque, na verdade, igual a Milena falou, é uma proposta. Na verdade, não adiantaria nada a gente estar aqui na Casa Espírita se a gente não movimentasse a unidade. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Melhorar. Então, não adianta a gente fazer as tarefas que a gente faz se a gente não buscar a melhora da gente. Independente do outro reconhecer essa melhora ou não. Porque é o que ela falou, depende da visão dele sobre nós. O importante é que a espiritualidade reconheça esse nosso esforço de melhorar. E tem uma passagem do Chico que o Emmanuel falou com ele. Todas as vezes que a justiça divina, ela bate a porta para te cobrar, se ela te encontra trabalhando, ela pede, ela volta depois. Ela se afasta e volta depois. Então, assim, que a justiça divina, ela possa nos encontrar trabalhando. Mas não trabalhando no sentido que os outros vejam o nosso trabalho. Não é isso. Trabalhando intimamente para que a gente melhore, porque, consequentemente, se a gente melhora a nós vamos ser melhores para os outros. Tem que partir de nós, tem que partir do nosso íntimo. Senão, nós nunca vamos ser melhores para o outro. Porque a rigidez para com a gente nos faz tornar rígido para com o outro também. Né? Então, é isso. Esse propósito, só que não é fácil a gente pegar um trabalho desse e fazer. Por quê? Porque na hora que a gente vai lendo o texto, aquilo ali vai tocando a gente profundamente. Porque os nossas dificuldades, muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem. É igual a Milena falou, a gente enxerga muito bem a dificuldade do outro. Ah, porque fulano precisa melhorar nisso, porque Beltrano precisa melhorar nisso, porque, você entendeu? Ciclano precisa melhorar nisso. Mas e aquilo que eu preciso melhorar? Nem sempre eu consigo enxergar. E aí, quando a gente... Então, é um processo. Primeiro, é o que aconteceu com a Isadora. Antes, ela não percebia. Hoje, ela percebeu. Então, a partir do momento que percebeu, é o momento não de ficar vibrando na culpa, mas de fazer diferente daqui para frente. Olha, isso aconteceu hoje, meu Deus. Eu me vi fazendo uma coisa que vai contra, hoje, a consciência que eu tenho. Então, me perdoa. Da próxima vez eu não vou fazer de novo. E da próxima vez não fazer de novo. Lembrar daquele dia que aconteceu. E a gente consegue perceber na gente quando a gente sai do nosso equilíbrio ali. Quando a gente percebe que algo está perturbando a gente demais, a gente não está vibrando da forma certa. Então, é algo que a gente precisa mudar. Porque se está com perturbação excessiva, ali tem alguma coisa que eu preciso fazer por mim. Né? E que não é o outro, não depende do outro, o que o outro faz, não pode interferir diretamente naquilo. Eu preciso encontrar o meu melhor naquela situação. Porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber mesmo nossos erros. Tem. Só que naquele momento ali é que a gente precisa ligar o alerta. Essa situação aqui está causando um impacto negativo em mim. Então tem algo aqui que eu preciso melhorar. Porque eu preciso tirar isso aqui de mim, esse sentimento de mim. Qual que é a minha parte? Qual que é a minha parte? Qual que é a minha parte? Em tudo que acontece, todas as dificuldades que aparecem, a gente precisa perguntar pra gente qual que é a nossa parte. O Matheus falou comigo que não existe, por mais assim, que é a questão do 90-10 mesmo, para essa questão dos problemas, de discussões, de qualquer coisa. Falou que não existe isso, assim, eu não tenho a culpa nenhuma. Sim. Todo problema que acontece, algo tem ali da nossa responsabilidade. Tem. Então a gente precisa olhar para aquilo ali e buscar, reparar aquilo ali. Mas aí, o que a gente aprende? A gente aprende a ficar amassando o culpado, buscando o culpado e desfoca da solução. Porque é isso que eu procuro fazer, ensinar para os meus meninos. Quando eles começam essa briga de culpa, assim, gente, nós vamos discutir culpa não. Nós vamos ver o fato, aconteceu isso. Qual que é a responsabilidade de cada um nisso aí? O que nós podemos fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para poder resolver? Não adianta a gente amassar culpa.
Não adianta a gente apontar dedo. Não adianta a gente ficar massacrando o outro. Porque, por exemplo, se você faz uma coisa que me desagrada, se eu volto com você como ofensa, o que vai acontecer? Naturalmente, eu vou te atingir e você vai reagir com outra ofensa em cima de mim. E aí, é natural. Então, se eu não consigo conversar com você sem te ofender e resolver a situação, como é que nós vamos resolver? Porque aí começa eu te ofender, você me ofender, eu te ofendo, você me ofende. E é natural da gente. A gente é espírito terceira ordem, a gente não suporta ataque. É a história do diabo que soltou o burro. Exatamente, a história do diabo que soltou o burro. A história do diabo que soltou o burro é o seguinte. A pessoa, o diabo foi lá, induziu a pessoa para poder soltar o burro. O burro foi na horta do vizinho e comeu as plantas do vizinho. Quando ele comeu a planta, o vizinho foi lá tirar satisfação com a pessoa. Na que tiraram satisfação, a pessoa que tirou satisfação ficou muito ofendida, que era a dona do burro, foi lá e matou a mulher do vizinho. No que matou a mulher do vizinho, os filhos do vizinho veio lá e matou a pessoa que soltou o burro. Aí, no final das contas, perguntou, né? O que aconteceu pro diabo? O diabo falou assim, fiz nada, eu só soltei o burro. Ele só, e acontece isso com a gente. Às vezes a espiritualidade inferior, que quer ver a gente no fundo do poço, e a gente desgarrada de Deus, simplesmente ela solta o burro. E a gente faz o resto. A confusão é por nossa conta. Então nós precisamos ficar atentos na hora que o burro for solto. Por quê? Porque aí fala assim, não, o burro está solto. O que nós vamos fazer da nossa parte para poder remediar isso e não deixar que aconteça coisas piores e que a gente se envolva em confusões que depois ficam difíceis de ser consertadas, né? Então, assim, só que isso nós vamos aprender vivendo. Se a gente fosse espírito que já soubesse, a gente não estava na Terra mais. A gente estava, surfando nos anéis de Saturno, né? Estava lá em Júpiter, vivendo num planeta fluido e de gases. A gente não estava aqui nessa matéria densa desse jeito. De gases. Então, assim, é difícil para nós. Então, o mais difícil que eu acho nessa história toda é ser espírito terceira ordem. Porque é não saber que decisão tomar. Porque às vezes a gente fica tão encurralado, você fala assim, gente, o que eu faço agora? Por quê? Porque a gente não tem conhecimento acima para tomar uma decisão que vai ter menos consequências. A gente não sabe visualizar isso, vislumbrar essas coisas, né? Só que tá ok, é normal, é isso mesmo, né? A vida da gente é assim. Então, parabéns, foi excelente, adorei o estudo. Pode fazer mais vezes? Você vai refletindo. Eu vou refletindo. E aí eu tô esperando chegar o meu, porque o meu é brincadeira não, tá? O meu, vou te falar, eu tive que fazer um trabalho de restabelecimento psíquico depois que eu li. Que eu falei assim, o meu é pesado. O meu é pesado. O seu foi pesado para você, né? É pesado. É pesado. O meu para mim foi muito pesado. Então, assim, eu sei como é que vai ser, não. Mas se Deus quiser, vai dar certo, né? Vamos com fé que a espiritualidade está aqui, a equipe do Zé Grosso está aqui. E ele é muito trabalhador. Falei com a Milena hoje, ele é muito trabalhador. E ele é um trabalhador do Cristo muito abnegado. Não há momento que a gente chamar ele para ele nos ajudar, que ele vai nos negar ajuda. E tem certeza, se aquilo não tiver ao alcance dele, ele vai acionar a espiritualidade acima dele para poder nos ajudar. A gente tem que buscar, a gente tem que bater, porque com certeza vai abrir, né? Então é isso. Então agradecer, né, toda a equipe do Zé Grosso, agradecer a espiritualidade, agradecer profundamente mesmo por essa oportunidade, por esse momento, agradecer por a gente não fraquejar. A gente, em muitos momentos, a gente não sabe o que fazer, muitos momentos nós caímos e nós levantamos, e nós estamos aqui firme e forte, né? Se Deus quiser, para muitos e muitos anos. Com as dificuldades inerentes do nosso processo evolutivo, isso é natural de todos nós, mas com Deus, com Jesus na frente, com Jesus no leme, eu tenho certeza que nós vamos conseguir lá na frente, quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente olhar para trás e falar assim, eu fiz o meu melhor. Poderia ter sido melhor ainda? Poderia. Mas naquele momento eu fiz o meu melhor. E o aprendizado que eu trouxe, eu vou aplicar na próxima. Porque aí o aprendizado fica no nosso espírito.
Então, Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente essa oportunidade. Pedimos a espiritualidade, os magnetizadores siderais. Que possa ir na casa de cada um que estiver assistindo esse estudo hoje. Que possa, no momento em que a pessoa se conectar com esse estudo, né? Que ela assista em momento posterior e que ela se ela se conectar com esse estudo, que a espiritualidade possa estar ali naquele momento trabalhando a sua mente, trabalhando o seu coração, trabalhando o seu íntimo. E no momento da oração do Pai Nosso, que a espiritualidade possa aplicar um passe e fluidificar e magnetizar a água que está sendo colocada, né, para a pessoa ingerir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. E em seu nome, Jesus, pedimos autorização para encerrar o estudo da noite e iniciar o trabalho do passe. Que assim seja. Graças a Deus.